aqui na terra, de convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, ele veio sobre a terra para ele executar aquilo que ele foi destinado por Deus aqui na terra. E a palavra de Deus disse que ele ia nos orientar, irmãos, ele ia nos ajudar, ele ia interceder por nossas vidas e ele ia nos ajudar a entender a palavra de Deus. Porque se você entender a palavra de Deus, então você fará prosperar o seu caminho. É o que fala a palavra de Deus. Todas as vezes que nós meditamos na palavra de Deus e nós entendemos, muitas das vezes não é nem aquilo que nós queremos fazer, mas é aquilo que Deus predestinou para nós. Porque, irmãos, Deus sabe fazer dar certo. E muitas das vezes a gente se cumprir com pouco. Mas o plano que Deus ele executa, ele faz, sempre, irmãos, acaba bem. Porque Deus ele é dominador do bem e do mal. É o que a palavra de Deus nos ajuda a entender, que desde o princípio, Deus vem dominando o bem e Deus também vem repreendendo o mal das nossas vidas. A palavra de Deus na nossa campanha aqui de 2 Reis, capítulo 6, no versículo 16 e 17, você vai acompanhando rapidamente para a gente tentar entender aqui o que Deus vem executando aqui na vida desses reis. Porque a Bíblia fala aqui, irmãos, começando no capítulo 8, você vai acompanhar, fala assim que existia um rei da Síria, o nome dele Ben-Hadad. Olha o nome dele, irmãos, Ben-Hadad, que não tem nada a ver com o bem, porque ele já vinha maquinando mal, ele já estava com mal intenção contra o povo de Deus. Ele já vinha maquinando lá no seu entendimento de fazer mal para o povo de Deus. Mas a palavra de Deus fala, irmãos, que no versículo 9 do capítulo 6, 9, que o homem de Deus veio e avisou o outro rei de Israel, que representava o povo. Então, antes desse outro rei da Síria, esse Ben-Hadad, ele acabar de maquinar o mal sobre o povo de Deus, vem esse homem de Deus, irmãos, esse homem que serve a Deus, que entregou a vida dele a Deus, e segundo Deus, irmãos, ele descobre já a intenção desse rei de fazer mal. Então ele vai, irmãos, e ele avisa o rei de Israel. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Mas felizmente, irmãos, o outro rei deixou a incredulidade entrar no seu coração. Porque ele não acreditou naquilo que o homem de Deus veio e passou para ele, que o outro rei estava maquinando o mal sobre a vida do povo de Deus. E ele vai, irmãos, e envia o soldado dele para averiguar, para ver se era verdadeiramente, se os outros soldados do Sírio estavam lá maquinando o mal também. E por uma vez, duas vezes, ele envia o soldado para ir lá conferir. Por quê, irmãos? Porque a descrença entra na vida do ser humano. A descrença. Ele, como um rei de Israel, um rei para representando o povo de Deus, irmãos, mas felizmente ele deixa a descrença, a incredulidade entrar dentro do seu coração. E a Bíblia fala, irmãos, que o outro rei
da Síria, ele se ira por causa disso. Ele começa a perceber que o outro rei está enviando soldado lá para averiguar que é isso mesmo que ele está fazendo. E aí ele chama um dos servos e fala assim, espera aí, alguém está descobrindo, tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio nos traindo. Vê quem que é esse aí que está traindo nós aqui. Descobre aí. Mas a Bíblia fala aqui, irmãos, que no versículo 12, que disse um dos servos dele, não é, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu é que está em Israel e faz saber ao rei de Israel as palavras que falam na tua cama de dormir. Lá dentro do quarto dele, irmãos. Lá dentro do quarto dele, Deus já estava sondando o mal que ele estava preparando sobre a vida do povo de Deus. A gente percebe, irmãos, o que Deus ele vem intercedendo para impedir o mal sobre as nossas vidas. Deus já está sabendo, irmãos, que o mal está maquinando sobre as nossas vidas para nos atrapalhar todos os dias, mas a intercessão de Deus é tremenda, porque Deus ele já descobre primeiro do que nós o mal que vem se levantando contra as nossas vidas. E a Bíblia fala aqui, irmãos, que ele se irou. Ele se irou e envia um exército. Fala, é esse homem de Deus, então acha esse homem para mim. Porque a intenção dele, irmão, já era punir esse homem. E a Bíblia fala, irmãos, que no versículo 16... e o 15, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carro. Então o seu moço lhe diz, meu Deus, que faremos? Ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E agora, irmãos, aqui no versículo 17, vai acontecer algo sobrenatural, ao mesmo tempo vai acontecer algo normal, porque a palavra de Deus, ele sempre está nos orientando. Clama a mim e respondei-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. A palavra de Deus sempre está nos orientando a continuar nas orações, porque é um meio de você se comunicar com Deus. Se você parar de comunicar com Deus, as coisas vão se complicar. Porque a oração é um meio, irmãos, de nós pedir a Deus e Deus, pela sua misericórdia, responder às nossas orações. Esta é a vantagem das nossas vidas, de nós dar um crédito nesta noite à palavra de Deus, porque a Bíblia fala aqui que ele vai orar pela primeira vez. E orou Eliseu e disse, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E viu que eis o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Você vê, irmãos, é essa, irmãos, que vai fazendo a diferença. É uma coisa simples de entender. Esse relacionamento com Deus e essa busca que você fez nesta noite aqui, de buscar Deus, essa é a grande diferença, irmãos. Que ele ora pela primeira vez e pede, Senhor, abre os olhos espiritual para a gente conseguir enxergar o que Deus está fazendo sobre as nossas vidas.
E a Bíblia fala, irmãos, que ele vai orar pela segunda vez. Então Eliseu disse: e como disseram, no versículo 18, e como disseram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, fere esse soldado com a cegueira, para que eles não possam mais enxergar e fazer o mal. E aí, irmãos, Deus responde pela segunda vez e fere aquele soldado com a cegueira, e eles não enxergam mais nada. Não tem mais jeito deles fazer o mal mais. Deus já interfere pela segunda vez. E pela terceira vez, irmãos, lá no versículo 24, a Bíblia fala que agora Eliseu vai pedir a Deus algo. Antes disso, Deus pega esse soldado que está com a cegueira e não está enxergando, e encaminha eles e leva eles lá para o problema maior. Qual que era o problema maior? A grande seca na cidade, porque a cidade, o povo estava padecendo ali. E o problema maior, irmãos, não era nem a vingança, a guerra. O problema maior é que aquelas pessoas estavam sofrendo. Mas por causa, irmãos, daquele rei, do primeiro rei, porque ele pega todo o mantimento que tinha nas redondezas e ele esconde tudo aqueles mantimentos. E a Bíblia fala que o povo começa a padecer, irmãos. Então Eliseu pega e leva esse soldado para lá, e ele vai pedir pela terceira vez agora, ele pede a Deus: Senhor, abra os olhos dessas pessoas. Abra os olhos desse soldado aí, para eles verem a situação. E Deus, pela terceira vez, Deus abre os olhos daquele soldado, e a Bíblia fala aqui no 24, e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, até vendeu uma cabeça de jumento, por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. A coisa estava feia, hein, irmãos? Por causa da consequência do mal que o rei se levantou, e ele já estava maquinando isso de fazer o mal, não sabendo ele que Deus já tinha percebido a intenção, e Deus já estava arrumando um jeito de caçar uma saída, de ter uma solução, porque não é brincadeira não. A Bíblia fala que a fome era tanta, irmãos, que eles compravam uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, a coisa era feia. E a Bíblia fala aqui, irmãos, mas no outro versículo, que o rei, ele vinha passando pelo muro. No versículo 15 fala assim: e sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. No versículo 28 diz assim, disse mais: ó rei, que tens? E disse ela: esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. E no 26 fala assim, irmãos: e sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher que bradou, dizendo: acode-me, acode-me. E o rei, irmãos, que era para representar o povo de Deus, o rei fala: quem sou eu para te acudir? Só, irmãos, que ele tem uma consciência aqui,
que no 27 ele fala assim: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do largar? E disse mais o rei: que tem? E ele pergunta para a mulher, irmão, o que a mulher tem? E a Bíblia fala aqui, irmãos, e sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício pudrento sobre as suas carnes. Sabe o que é isso, irmãos? Eu estava pesquisando. Cilício é como fosse um cordão representando a misericórdia, a penitência. E aquele rei estava com esse cordão e as pessoas viam nele, mas as pessoas não conseguiam enxergar misericórdia na vida dele. Aquele cordão, irmãos, aquela cilícia era um cordão para representar o martírio, o que aquele povo estava sofrendo. Ele era representante, irmãos, mas felizmente não é isso que ele conseguia fazer. Porque a pessoa, irmãos, quando não está com a presença de Deus, quando a pessoa não está com a ajuda de Deus, ele não consegue fazer segundo a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus, irmãos, ela é diferente. A ajuda de Deus, ela é diferente. A paz que Deus vem oferecendo, ela é diferente que o mundo está vindo com a outra paz. Ela é diferente. A saída que Deus coloca diante da sua vida, ela é diferente da situação financeira, ela é diferente, irmãos, daquilo que nós está pensando que vem a saída. Mas a saída de Deus, ela é diferente, mas ela é certeira. Ela vem para ajudar as nossas vidas, para trazer uma solução. Que nesta noite, irmãos, você não perda, irmãos, o seu tempo, porque a gente está lançando essa campanha aí de sexta-feira para que as pessoas possam se assegurar na presença de Deus, possa reconhecer que Deus, ele pode fazer, irmãos, o impossível. Ele pode vir com o impossível em nossas vidas. Quando a situação mostrar que não tem mais saída, Deus pode vir com a saída sobre as nossas vidas. Essa é a grande diferença, irmãos. A palavra de Deus fala assim, irmãos, no capítulo 7, para você entender um pouco, que o sírio, irmãos, ele estava num arraial e ele estava tomando conta dessa mercadoria. E o rei da Síria já tinha autorizado, não deixa sair nada de lá, desse arraial lá. E tinha muito mantimento lá, irmãos, dava para abastecer a cidade inteira. Mas a maldade dele, a arrogância dele, irmãos, não deixava socorrer aquelas pessoas. Porque ele não tinha o temor de Deus. Então a intenção dele, irmãos, não era uma intenção boa, era uma intenção mal sobre a vida das pessoas. E muitas das vezes, irmãos, a gente oferece, apresenta o Evangelho de Deus, irmão, numa intenção boa sobre as nossas vidas. É um Evangelho que vem trazendo uma intenção boa para as nossas vidas. O Evangelho de Deus, irmãos, ele é segundo o amor de Deus, irmãos. Por quê? Porque o amor de Deus não tem preço para pagar o amor de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente passa a entender isso, a gente vai entendendo o que Deus pode fazer muito mais. Não é só muitas vezes aquilo que nós pedimos, que nós pensamos que a palavra de Deus fala.
ela afirma que Deus pode fazer muito mais. Tenha essa consciência na sua vida. Deus pode fazer muito mais pela sua vida, Deus pode fazer muito mais pela sua família, Deus pode colocar uma porta onde não tem, Deus pode repreender uma enfermidade quando o médico desengana, irmãos. Deus pode fazer muito mais, Deus pode repreender o mal sobre as nossas vidas. Porque o mal, irmãos, ele se levantou, como a irmã estava falando nesses últimos meses, irmãos. O mal não está ficando quietinho, ele se levantou. Ele se levantou porque a gente também deu um passo de fé. A gente passa a abrir uns trabalhos novos, a gente também se sacrifica as nossas vidas, a gente se esforça também pelo Evangelho. Então, irmãos, o mal, ele também não fica quieto, mas a estratégia dele está mudando, irmãos. Ele não faz mais fuzuê agora para você falar, não, aí é o mal. O mal, irmãos, ele está se levantando de forma camuflada, da mesma maneira que aquele rei estava maquinando, porque a Bíblia fala, irmãos, que no versículo 8, nem para o servo dele ele contou o que ele estava fazendo. Ele já tinha escondido o mantimento, a intenção dele não era boa, ele já estava com intenção de prejudicar o povo de Deus. Ele já estava com mal intenção, irmãos. E a Bíblia fala, irmão, que ele se ira e manda um matador matar Eliseu. Vai atrás desse homem e termina esse homem, tira esse homem do mapa, porque esse homem, ele vem pregando a palavra de Deus, ele vem falando de Deus. Ele vem falando que Deus é a provisão, que Deus alimenta, que Deus cura. Então, irmãos, ele envia um matador, ele fala para matar Eliseu. Não sabendo ele, irmãos, que os planos que ele vem maquinando, aí Deus já está a par desses planos. E a palavra de Deus fala aqui, irmãos, no capítulo 7, que Deus usa 4 leprosos para acabar de desvendar esse plano do rei, esse mal que ele vinha maquinando. Capítulo 7, no versículo 3. Olha o que vai acontecer, irmãos. 7:3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morremos? Se dissemos, entramos na cidade à fome, na cidade e morreremos. E se ficarmos aqui também, irmãos, também nós morreremos. E aí, irmãos, eles têm uma ideia. Deus já vinha, irmãos, já preparando, irmãos, algo maravilhoso, algo de saída. Vamos nós agora e demos conosco no arraial do Sírio. E se nós deixares viver, viveremos. E se nós matarem, tão somente morreremos. Eles tomam essa decisão, irmão. E eles não sabiam que o mantimento estava escondido, não. Acompanhe a palavra de Deus aí, que você vai ver o que Deus vem desvendando. Eles não sabiam, porque simplesmente eles tomam uma decisão. Fala, se nós ficar aqui na porta da cidade, nós vamos morrer. Se nós entrar para dentro da cidade, nós vamos morrer também. E se nós ir de encontro a esse sírio lá, se eles deixar nós entrar, nós vamos viver. Mas se eles não deixar, nós viveremos. Mas aqui nós não vamos ficar. Porque eles tomam uma decisão, irmãos.
Irmão, se nós não tomar uma decisão na nossa vida, muitas vezes é tarde. É tarde. É um exemplo para nossas vidas, para nós não ficar programando muito com essa vida. Porque a gente programa tanto, irmãos, nessa vida, que muitas vezes não dá tempo. Tem que pegar o exemplo desses leprosos. Dá o que dá, irmãos. A gente vai percebendo, irmão, no decorrer da nossa vida, que nós vai levantando de madrugada, que nós vai insistindo, que nós vai falar, quer saber? É melhor eu ir para lá, aconteça o que acontecer. Se chegar lá no ponto de pregação e tiver vazio, amém. É mais um que vai ficar lá. Porque se eu chegar lá também, não tiver ninguém, eu sou mais um que chegou lá. Quando eu colocar na minha vida, não, eu vou lá na reunião, irmão. Se chegar lá na reunião e não tiver ninguém, é mais um que chegou lá. E esses leprosos, irmãos, eles tomam essa decisão, irmãos. Uma decisão abençoada, uma decisão que Deus vai colocar a mão e falar, é através dessas atitudes que nós vai resolver esse problema aqui, ó. Nós vai resolver esse problema. Porque o Evangelho de Deus, ele não traz problema para ninguém. Ele não traz dificuldade, não traz religião, mas ele traz uma certeza que está em Cristo Jesus. É o que nós procuramos servir, irmãos. Dar um voto de confiança à palavra de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que porém, um capitão cuja mão o rei encostava, no versículo 2 e no 7. Olha, irmãos, olha onde vem a incredulidade de novo, para atrapalhar. O capitão, ele falou assim, ó, porém um capitão cuja a mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janela do céu, pode ser, ia fazer isso? Ele disse, eis que o verás como os teus olhos, porém, daí não comerás. Você vê, irmãos, como que é? Deus Todo-Poderoso, viu, irmãos? E a Bíblia fala, irmãos, que eles foi para o lado do arraial do Sírio. Para você tentar entender, para a gente não ir mais além, para você possa entender. Eles foi para o lado do arraial do Sírio, aonde estavam os alimentos. E a Bíblia fala, irmãos, que ele saiu no raiar do dia, quase clareando. A Bíblia fala, quase clareando, ele sai, irmãos. Mas a Bíblia fala também, que, irmãos, que ao clarear do dia, quase clareando, a palavra de Deus fala que esses soldados começaram a ouvir ruídos de cavalos, irmãos. Lá onde ele estava, eles começam a ouvir que vinha um grande exército sobre eles lá, irmãos, e eles também se atemorizou, irmãos, também, e eles também no raiar do dia, eles se levantam, irmãos, e dá no pé. E Deus já estava operando, porque, irmãos, o caminho agora está livre. Antes dele chegar no arraial, eles já perceberam que o caminho estava livre e o arraial estava vazio. E a palavra de Deus fala que eles chegaram e se alimentaram e se fartaram de alimento. E eles não foram egoístas, irmãos. A Bíblia fala que eles falaram, nós temos que avisar o povo que está padecendo em Samaria. Irmãos, ele faz diferente, eles fazem diferente.
porque Deus foi misericordioso com eles, Deus deu uma saída. Agora, irmãos, eles vão fazer diferente. Eles vão avisar o povo lá de Samaria que está padecendo, irmãos, e não tem alimento e não tem nada. Eles vão fazer diferente do rei, irmãos. Lá no versículo 7, do 7, fala: pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo de manhã, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e o seu jumento e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Irmãos, eles viram cavalos, soldados de tudo quanto é lado. Da mesma forma, irmãos, que Eliseu orou, e o rapaz lá também viu, irmãos, no monte, cheio de cavalos e cavalheiros lá, a favor das coisas de Deus. E Deus vai repetir de novo a mesma saída, Deus vai repetir novamente, porque eles escutam ruído, irmãos, de cavalo, de um grande exército vindo contra eles. E a Bíblia fala aqui, irmãos, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus caminhos. Versículo 8, irmãos, fala assim: chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e veste, e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para o outro: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Oh, aleluia, irmãos. Oh, glória a Deus, irmão. Nesta noite, hoje é noite de boas novas. Deus quer entregar em nossas vidas, Deus prepara as nossas vidas para dizer nessa noite que hoje é uma noite diferente, é uma noite de boas novas para as nossas vidas. Algo Deus se manifesta nas nossas vidas em diferente. Enquanto os estatutos de Deus estiverem em nossas vidas, irmãos, Deus vai continuar se manifestando. Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 21, fala assim, que Deus vai se manifestar às nossas vidas. Oh, glória a Deus! Que Deus possa se manifestar pela manhã, durante o dia. Que Deus possa se manifestar, irmãos, nessa caminhada que você traçou. Que Deus possa, irmãos, alegrar sua vida. Que Deus possa aumentar essa esperança, irmãos, que está dentro da sua vida. Que Deus possa te entregar nesta noite uma saída, irmãos, um escape. Porque é isso que esse Deus faz em nossas vidas, para que nós não simplesmente sigam a religião, vai numa igreja por ir, ou deixa de investir no evangelho por investir, irmãos, pensando que da parte de Deus não tem retorno, porque o maior retorno vem da parte de Deus. É isso, irmãos, que esses leprosos teve essa consciência. Hoje é dia de boas novas, nós não podemos ficar quietos. A Bíblia fala aqui, irmãos, que no versículo 9, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós calamos, se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. E eles voltam, irmãos, e anunciam para o povo lá da cidade.
E a Bíblia fala, irmãos, que felizmente, que mesmo com a descrença daqueles reis, irmãos, um maquinava o mal e o outro era descrente. Mas mesmo assim, irmãos, a misericórdia de Deus não depende. Não depende, irmãos. A misericórdia de Deus, irmãos, ela vem para alcançar as nossas vidas, para trazer benefício para as nossas vidas, o Evangelho de Deus. Ele vem para isso, para nos convencer muitas vezes, irmãos, do pecado, que o pecado, ele é grave, a consequência dele é morte. Muitas das vezes, irmãos, ele vem nos convencendo da justiça, porque aí fora, irmãos, a justiça vai falhar. Ela vai falhar, irmãos. Vai chegar uma hora que a justiça lá fora, ela vai falhar, mas a justiça de Deus não vai falhar. E o juízo de Deus, irmãos, que está sobrevindo nesta terra, irmãos, o juízo de Deus, querendo ou não, o juízo de Deus, ele vai ser aplicado sobre essa terra. Não adianta. Doa quem doer, o juízo de Deus, ele vai ser aplicado nessa terra. E muitas das vezes, irmãos, a gente não sabe de forma que é. A gente não sabe a gravidade da penitência que vai vir sobre a vida da humanidade nessa terra. A gente só sabe, irmãos, que o juízo de Deus, ele é aplicado em nossas vidas. Que nesta noite, irmãos, nós possamos compartilhar versículo 12 fala assim: e o rei que se levantou de noite e disse ao seu servo: agora vos farei saber que é que os sírios nos fizeram. E aqui, irmãos, a Bíblia fala que eles passam a perceber, irmãos, todo o mal que o rei maquinava sobre as suas vidas. E o alimento chegou, irmãos, na cidade através desses 4 leprosos. Se você meditar aí na palavra de Deus, você tem que meditar, tentar entender, irmãos. Porque muitas das vezes o trabalho aqui é um pouco corrido, por causa a gente tenta ficar no horário. Mas você meditando na palavra de Deus, você vai entender o processo que Deus faz sobre as nossas vidas. Quando a gente entrega as nossas vidas, a gente não entrega nossas vidas por entregar, porque não vai resolver. A gente entrega as nossas vidas porque também já se cansamos, o nosso jugo começa a se pesar, e aí nós resolvemos trocar com Jesus o nosso jugo, que é suave, é mais suave. Aí nós paramos, irmãos, de buscar também só o nosso próprio interesse, e aí nós passamos a buscar a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. E aí, irmãos, nós conseguimos alcançar a vontade de Deus, que é agradável. E ela é, irmãos, perfeita. E a vontade de Deus, ela é boa para as nossas vidas. Ela não é mal, como a intenção daqueles reis. A vontade de Deus, ela é boa para as nossas vidas, porque Deus é um Deus bom, é um Deus do bem. É um Deus que vem repreendendo o mal desde lá do começo no Jardim do Éden, mas é um Deus, irmãos, que também tem o domínio sobre o bem sobre as nossas vidas. Coisa boa sobre as nossas vidas. E nesta noite Ele possa nos alcançar com o bem em nossas vidas.
A Bíblia fala que lá no capítulo 8, irmãos, que esse rei, esse primeiro rei da Síria, esse Ben-Hadad, que fala que ele é atingido por uma grande enfermidade. E sabe o que ele faz, irmãos? Agora ele vai querer comprar o favor de Deus. E aí, irmãos, ele pede para o servo dele pegar vários camelos e encher de presente, irmãos. Encher de prata, encher de ouro, encher de presente. Fala assim, agora você vai lá no servo de Deus e você pergunta para ele se eu vou sarar dessa enfermidade. Você está vendo, irmãos? Que ponto que chega uma pessoa dessa? E a Bíblia fala que chegando esse homem lá, com esse monte de presente, o profeta Eliseu fala assim, volta lá e fala para ele que felizmente ele vai morrer dessa enfermidade. Não adianta mais querer comprar, né? E a Bíblia fala, irmãos, que se cumpriu porque ele morre de uma grande enfermidade e ele morre sem saída. Ele não tem saída de Deus. Quando ele vai pedir a saída de Deus, já é tarde. E ele vai tentar comprar a saída de Deus e também já é tarde. Irmãos, não deixa que seja tarde na sua vida, para que você entenda, irmãos, que não tem outro Deus para nós apresentar aqui neste púlpito, irmãos. Não tem outro Deus, não tem outra saída. Se eu apresentar outra saída para você aqui, irmãos, não vai fazer efeito na sua vida. A não ser, irmão, se você dá crédito à palavra de Deus, irmão, se você dá crédito à pessoa bendita de Jesus, porque não tem outro sacrifício. Já foi feito o grande sacrifício por nossas vidas. Não vai adiantar do final das nossas vidas nós ajuntar tudo que nós tem de valor para nós querer comprar essa saída que vem de Deus. Para nos ajudar nas enfermidades, nas horas difíceis, nas horas boas, nas horas também que complica, nas diversidades das nossas vidas. Que nós possamos se preparar, irmãos, para a hora que chegar as diversidades, nós não se dobrar perante as diversidades, se nós podemos estar preparados, que nós possamos estar orando, se consagrando, buscando a presença de Deus, se preparando para a hora que chegar a diversidade, nós não se dobrar. E nós poder falar, como falou esse profeta, maior é o que está conosco do que o que está. Você analisa, irmãos. Porque a Bíblia fala, Deus fala, faça a prova de mim. Entrega a sua vida a mim para ver se eu não vou cuidar da sua vida. Entrega a sua família no altar meu para ver se eu não vou cuidar da sua família. Entrega, irmãos, o seu problema mais difícil aqui, sem solução, para ver se eu não dou uma saída para esse problema, irmãos. Entrega o seu caminho ao Senhor, meu. Confia nele e ele tudo fará. Esse é o crédito que Deus nos dá, irmãos, nesta noite. Que você possa sair daqui, irmãos, com essa certeza. Que você possa sair daqui, irmãos, com essa certeza na sua vida. Ô Santo Deus Pai. A Bíblia fala, irmãos, que um dos soldados que também desacredita do profeta lá na frente. A Bíblia fala, irmãos, que quando eles começaram a ir para o arraial e buscar os alimentos para a cidade, a Bíblia fala que
esse outro soldado, ele é atropelado e morre lá na porta da cidade, porque foi outro cumprimento que o profeta falou. Você vai ver, mas você não vai comer, você não vai se alimentar desse alimento. Outra coisa que se cumpriu também, que nesta noite, irmãos, nós possamos também, vamos orar. Não tem outro caminho para as nossas vidas. Que você possa sair daqui, irmãos, com essa certeza no seu coração. Se a minha palavra estiver em vós, não basta, irmãos, só estar em Cristo Jesus. A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 7, 15, 7, se eu não me engano, que você tiver em mim, mas as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. E nesta noite, irmãos, vamos nos colocar de pé. E nesta noite, irmãos, segundo o cumprimento da palavra de Deus, que você possa nesta noite ter entendido, irmãos, um pouco do processo que Deus faz, do impossível. Muitas das vezes parece que Deus não vai repetir o feito, irmãos. Deus vai repetir o feito quantas vezes for preciso, for necessário. Deus vai repetir o feito. Deus vai curar, irmãos, quantas vezes precisar curar. Deus vai, nesta noite, irmãos, Deus vai te alcançar quantas vezes for necessário te alcançar nesta noite. Deus vai mais além nesta noite, irmãos, além das nossas forças, além da nossa sabedoria. Deus pode fazer muito mais. Deus, ele vai repetir a misericórdia sobre as nossas vidas. Se você quiser se aproximar mais aí, os irmãos vão estar orando, os pastores vão estar orando, intercedendo para a sua vida, para que você possa sair nesta noite com a certeza, irmãos, da presença de Deus, porque a presença de Deus, irmãos, é a palavra de Deus que importa sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Igreja, vem aqui na frente. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Esse altar é tanto físico como espiritual, que é o coração. Venha cá.